Olá, boa tarde, aqui é do canal Intuição em Mente, meu nome é Adriana. Vim trazer hoje uma leitura sobre a energia de julho e a energia desse portal 7 do 7, né, que vai acontecer amanhã. Vamos ver quais são as energias que estão aqui disponíveis pra gente, né? Queria agradecer a vocês por estarem aqui. Gosto sempre de lembrar que aqui é um espaço nosso de pausa, de escuta e de acolhimento da alma. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, tá? Se quiserem ir direto para a leitura, antes eu vou dar umas informações sobre astrologia e numerologia. Então, o que acontece? As energias de julho agora vêm trazendo pra gente a importância de a gente mudar o jogo, né? Pedindo que a gente de alguma forma se atualize internamente. Urano vai entrar em Gêmeos, mais ou menos depois de 6 anos e meio em Touro, e esse evento, vamos dizer assim, traz um momento de a gente pensar diferente, como se esse movimento vai exigir que a gente pense diferente em relação às nossas situações, a tudo que a gente vive. E os impactos desses eventos traz uma revolução profunda na nossa vida, né? Que impacta em assuntos de tecnologia, de comunicação, de relacionamento. Então a gente tem uma energia pedindo nossa capacidade, vamos dizer assim, aprofundada nas nossas revisões, em alguns reencontros, com nossos desafios internos. Assuntos também do passado e do futuro vão caminhar juntos mais ou menos esse mês. A tendência é que haja mudanças em redes sociais, nas nossas amizades, nos estudos e decisões sobre carreira, inclusive sobre mudança de cidade. Então a gente vai ter que ficar ligado nisso, né? Mercúrio retrógrado em Leão vai pedir atenção ao nosso ego, né? Pra gente que a gente tenha cuidado com as nossas palavras, palavras duras, né? Com mal entendidos, principalmente com figuras de autoridade. Vênus em Gêmeos fica até dia 31. E isso traz uma boa vibe para conversas, né, risadas com pessoas queridas e próximas, flertes. E quem já está numa relação, né, a gente indica que aproveite porque vai ser um momento de uma profundidade ali emocional, né? Do dia 12 ao dia 22, vamos ter Marte em conjunção com os nodos lunares. Isso vai pedir para a gente observar nosso comportamento, principalmente aqueles que a gente lutou para mudar. Então a gente vai ter que ter cuidado com alguns vícios, evitando conflitos, mas olhando principalmente para esses comportamentos nossos que a gente trabalhou tanto neles, para que a gente não repita eles agora nesse momento, que talvez, vamos dizer assim, aspectos mais delicados e desafiadores da nossa vida pode fazer com que a gente repita, né, alguns processos nossos antigos. Dia 24 de julho, vamos ter uma lua nova em Leão. Pede cuidado com os limites coletivos. Talvez a nossa vontade de brilhar pode barrar, vamos dizer assim, com figuras de autoridade e vamos ter que olhar para algumas regras importantes que a gente não tem como mudar. Então a gente vai ter que ter muito cuidado para que a nossa coragem, né, de viver, de lutar pelo que a gente quer, não atropele os outros, né? Isso vai ser muito importante nesse mês. Especificamente do portal 7 do 7, no dia 9, a lua entra em Capricórnio, que vai pedir que a gente seja mais objetivo, que a gente não seja tão emotivo, emocional, né, a ponto de se influenciar às vezes pelas energias que estão ao nosso redor. Vai também pedir que a gente fique mais introspectivo, analisando e observando os nossos pensamentos, principalmente aqueles que ficam constantes na nossa cabeça, para pedir que a gente tenha cuidado, especialmente com o dia 9, porque vai ser um dia bem intenso em relação a todos esses dias que estão agora próximos ao dia 7, né, falando especificamente agora do portal. Dia 10 é o ápice da lua cheia e que vai trazer para a gente um grande poder de realização. Vem pedindo que a gente revise a nossa fé e nossa confiança na nossa capacidade de construir aquilo que a gente quer e sobre a nossa vida em geral, né? No dia 11 vai ter uma energia de finalização, né? Vai ser um dia muito intenso para algumas pessoas, profundo, e esse vai ser um dia para a gente se perdoar, para a gente perdoar os outros, como se a gente estivesse olhando as coisas, né, por um prisma mais espiritual. E pede também que a gente aproveite essa energia de finalização para a gente, enfim, fechar atividades que estejam pendentes, né? Seja no trabalho, em casa, que a gente possa olhar para essas coisas no dia 11. No sábado, dia 12, a lua em Aquário vai pedir que a gente tenha ação, que a gente pense se a gente quer recomeçar coisas, né? Vai pedir iniciativa e força da gente.
avaliar também o quanto a gente, vamos dizer assim, o nosso passado, as nossas emoções, o quanto isso reage à nossa nova forma de pensar. Então isso vai vir também no sábado com uma energia mais forte. E no dia 13 vai pedir pra gente paciência, que a gente de alguma forma não se planeje muito, porque talvez as coisas não saiam como a gente espera, no que a gente tenha, vamos dizer assim, um sábado mais fluido, né? Isso no dia 13, domingo. Saturno vai estar retrógrado até o dia 28/11. São mais ou menos 4 meses. E é um período que a gente deveria, né, olhar os nossos limites internos, para a gente entender principalmente os limites que nos impedem de a gente ir atrás, vamos dizer assim, seguir a nossa missão de vida aqui nessa existência. Então tem muita coisa acontecendo agora. Se achar necessário, se você gostar de anotar, pausa o vídeo, vai anotando os dias para você ter atenção, para que a gente então flua de acordo com essas energias, a gente possa então ir cuidando de cada coisinha do dia específico para a gente, é como se a gente aproveitasse essa energia, né? Eu costumo dizer que a energia de portal, de astrologia, é como se você quisesse ir à praia e você abrisse a janela para ver se o tempo lá fora está adequado. Só que imagina, se você está esperando o sol e às vezes está um dia nublado, chuvoso, você também pode ir à praia. Só que ali a sensação é que você vai saber o que você pode esperar daquele dia. É mais ou menos isso que a astrologia traz pra gente, né? As energias disponíveis e a gente vê, né? Tenta se adequar a nossa vida naquilo que a gente consegue para aproveitar essas energias, né? Vou começar aqui agora com a leitura desse oráculo lindo de Gaia. Deixar minhas anotações aqui do lado. Vamos lá começar a leitura. Esse oráculo de Gaia é tão profundo, me traz sempre uma sensação emocional profunda. Peço aqui a aliança de todos os espíritos de luz e alta vibração que estejam aqui conosco, que possam nos ajudar a entender, nos ajudar a entender as mensagens que vão chegar até aqui e que a gente possa sair melhor desse vídeo, como se tivesse uma luzinha no final do túnel, né? Nas nossas vidas. Uma carta aqui. Saiu a carta 21, ela saiu numa leitura recente. E essa carta 21, ela fala sobre lembranças. Ela traz uma energia de que é hora de ressuscitar sentimentos e emoções passadas, para que a gente possa trabalhar isso na nossa vida, no nosso trabalho, né, nas relações que a gente tem com as pessoas que a gente tem ali perto, né, vamos dizer assim, nossa rede de apoio, aquelas pessoas que são os colegas de trabalho, que às vezes a gente tem certas situações, né, que a gente já trabalha às vezes muito tempo, que a gente possa então olhar para essas emoções antigas e ver o que elas estão falando pra gente sobre esse momento de agora, tá bom? Vou tirar aqui uma carta desse oráculo, Mystical Moment, momentos místicos, né? Eu acho esse oráculo a coisa mais linda. Ele fala muito com a minha criança, tem essas ilustrações, são tão profundas. A carta que saiu foi a carta 45, falando pra gente sobre novas direções. Não sei se vocês já viram essa plantinha, às vezes o vento traz ela, né? E ela, são várias, é como se forem, aqui tem até um pendurado aqui, mas é como se fossem várias plantinhas juntas e que juntas formam esse balão, pedindo que você se deixe, se permite fluir com o vento da vida, com o vento dessa fluidez que às vezes a gente insiste em certas coisas e o vento está empurrando a gente para outra direção, né? Então aqui que você possa se permitir nesse período, principalmente em julho, que você deixe que a sua energia seja mais fluida, né? Que a sua energia seja mais indo com a vida, né? E não tentando confrontar as coisas que acontecem ou talvez enrijecido diante de alguma situação, não. Que você, né, seja mais fluido, que você deixe a vida mostrar o que é preciso ir, o que está sendo trazido de novo, né? Como se a gente estivesse realmente ali fluindo com o universo. Eu vou tirar outra carta que eu senti vontade. A carta número 15, falando sobre o elixir da vida, né? Aqui é como se fosse, como se a gente falasse sobre uma vida eterna, né? Uma vida que
Inclusive fala de cura, essa carta fala muito sobre a cura, mas esse elixir da vida é como se você pudesse tomar um, uma substância, né, um comprimido, um remédio que te trouxesse então a vida eterna, a possibilidade da vida eterna. Mas a energia dessa leitura para mim vem o seguinte: se eu preciso ser fluida com a minha vida, e se eu tenho que trabalhar aqui questões de memórias do passado, esse elixir da vida me mostra o seguinte: imagina se nós fôssemos eternos. A gente pensa assim, mas aí eu aproveitar a vida, né? Sem tanta pressa, eu ia tentar fazer as coisas no meu tempo. Isso é o lado que talvez você tivesse controle. E o lado que você não vê é que você teria que aprender a se despedir de pessoas muito queridas, porque você ia ver muitas pessoas partirem, né? Acho que tem até um filme assim, vou tentar lembrar o nome, que a pessoa, ela vive para sempre, né? É uma história fantasiosa, claro, e ela vê as pessoas que ela ama partindo. Então, quanto isso seria doloroso, você já cansado, né? Talvez num corpo mais envelhecido, e que talvez você teria que se manter ali, né, vivo, mesmo após essas despedidas, mesmo após uma necessidade de até descansar. Então, esse elixir da vida mostra pra gente que a vida eterna é a vida de agora. Se eu puder entender as minhas relações como se elas fossem acabar amanhã, como se elas não fossem para sempre, será que eu não ia tratar essas pessoas que estão ao meu redor, ali ao meu entorno, melhor? Sabendo que, lembrando, né, porque elas são temporárias, né? A gente está aqui por um tempo, a gente não sabe qual. E aí, se eu lido com as pessoas sabendo que elas podem ir embora e pode ser amanhã, será que eu ia guardar tanta briga, tanto desentendimento? Será que isso de fato seria importante? Ou eu sabendo e lembrando dessa temporariedade que somos nós, né? Desse tempo precário que nós estamos aqui nessa existência, será que eu daria tanta importância a algumas questões? Eu acho que não. E aí essa carta vem me trazer todo esse entendimento de você olhar para a vida entendendo que ela é eterna naquilo que você constrói para além do que está aqui. Se aqui as coisas materiais vão ficar, vamos dizer assim, se por exemplo a gente entender aqui que essas questões que a gente dá valor hoje, né? Vamos dizer sobre as coisas que são materiais. Quando eu morrer, eu não vou levar o meu carro, eu não vou levar a minha casa, nem a casa de praia, nem as minhas roupas e minhas joias. Mas talvez, porque a gente não sabe, ninguém nunca voltou para nos contar, né? Assim, claramente. Será que de fato a gente leva para outra existência, para pós-vida, para caso, né, alguém acredite aqui? Será que a gente leva esses encontros, essas trocas emocionais de pessoas importantes na nossa vida? Será que a gente leva para além dessa existência? Porque se isso não é material, se isso é uma coisa que fica em mim, no meu coração, né, na minha vida como experiência, será que isso de fato a gente não leva? Então, pensando, eu acredito que sim, mas eu quero deixar essa questão para você, né? Se você percebe que a coisa material não vai ser colocada ali no seu caixão, e se a gente vai partir dali com a roupa que outra pessoa, inclusive, vai escolher para mim, esse meu olhar sobre o presente que a vida me dá, de estar aqui desfrutando desse momento com meu filho, com os meus amigos, com a minha família, né, com a pessoa que eu amo, aqui me traz dessa urgência que eu tenho de viver a vida sem me importar talvez com coisas pequenas, né, que vão talvez acabar, né? E a gente dá muita importância a isso, né? Vamos lá. Vou tirar aqui 4 cartas do tarô do Panda, pedindo mais uma luz pra gente, né, ao tarô, as cartas, as energias disponíveis aqui nessa mesa sobre o mês de julho. O que a gente pode esperar do mês de julho, diante desse portal 7/7, dessa possibilidade de tantas energias diferentes nesse mês? O que o tarô traz pra gente, que a gente pode desfrutar, né, desse período? 4 cartas. A carta do 8 de espadas, a carta da Imperatriz. Ah, que lindo. Normalmente a Imperatriz está grávida, né? Aqui ela tem um bebezinho no colo. A carta do 9 de copas. A carta do Valete de ouros. No fundo do deck, a carta 7 de ouros.
Essas cartas são tão lindas. Vou clarificar com o tarô Rider-Waite. Depois vou tirar o baralho para Lenormand, né? Vamos lá. Vou tirar também 4 cartas. Tem som de crianças brincando ao fundo, não se importem, né? Hoje é domingo, vamos lá. A carta Rainha de Espadas. A carta do 3 de Copas. A carta da Estrela. E a carta 9 de Ouros. No fundo do deck, a carta 9 de Espadas. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, o que a gente não tá vendo, né? A carta 7 de Ouros. Olha a energia desse pandinha, né? É uma energia de alguém que não tá ali muito feliz, né? A carta 7 de Ouros vem me falar sobre uma energia de avaliação, né? Tem alguém ali olhando. Inclusive, é como se estivesse realmente, né, no investimento ali, esperando que esse ouro desse frutos, né? A sensação que eu tenho ao olhar essa carta é como se ele estivesse sentado ali numa plantação, tendo paciência para esse fruto crescer. Então, o que você não está vendo, talvez seja a necessidade dessa paciência. Aqui, inclusive, parece que ele está pescando, né? Estou vendo ele com a varinha aqui. Aqui, o investimento está sendo do tempo dele, dessa paciência que ele precisa para ter calma em pescar mais moedas de ouro. Já pescou algumas aqui. Mas dessa paciência. Aqui, essa carta me traz muita energia de paciência. Quando a gente planta, quando a gente pensa na nossa vida, a gente tem muita urgência. Mas se a gente olhar para a nossa vida como uma planta, a gente vê, a gente tem necessidade de água, a gente tem necessidade de luz, né, do sol, a gente tem necessidade de um lugar amplo, né, para crescer. Se eu estiver num lugar apertado, eu não vou ter espaço para crescer. Mas aqui, sobretudo, me fala da paciência de deixar florescer. As nossas relações, o que a gente planta de projeto, nós precisamos ter paciência para isso vir à tona. Porque antes de vir para fora florescendo, aquilo cria raiz no fundo. E isso também faz parte do florescimento. Mas eu quero, para mim só tem razão quando a flor aparece lá fora, por cima da terra. Só que aquilo é só mais um processo. O processo é todo o processo. O processo é até a compra da semente. O processo é a compra da terra. O processo é a compra do adubo. Começa lá atrás. Começa às vezes eu ceder um lugar da minha casa para essa planta crescer. Se essa planta for grande, eu preciso ceder um lugar maior. E aí eu estou focando só na flor que vai apontar lá debaixo da terra, esquecendo todo esse processo. E quando a gente pensa na nossa vida, o que eu não estou vendo é que eu preciso ter paciência para a colheita, né? A carta 8 de espadas, ela vem me trazendo uma outra energia de que, inclusive, um isolamento aqui que vem em razão de uma autossabotagem. Eu não tenho paciência para esperar as coisas. E aí eu evito olhar para aquilo que eu preciso agora, que talvez seja a paciência no processo, e quero fugir daquilo. Eu não quero esperar, né? Aqui ele está numa árvore, inclusive, que não tem folhas, que não tem nada. Você vê, as folhas estão soltas, elas não estão na árvore. É como se ele tivesse sentado ali e as poucas folhas já secas e restantes ali, elas se desprendem do galho, né? Diante do peso desse ser naquela árvore, que me fala sobre esse peso de uma autossabotagem, de não esperar esse processo. A gente precisa fortalecer, se eu tenho que ser fluida com a vida, como sabe nessa carta aqui, uma das energias dessa fluidez é eu saber esperar o fruto, de eu poder esperar colher isso. Só que parte disso é esperar, vamos dizer assim, as estações. Imagina, se a gente só consegue ter vida quando eu abro a janela e olho lá fora e tem sol, e eu no dia de frio eu não vivo, eu não tenho vida e troca. Então é importante até que eu me veja diante de cada estação. Como sou eu na primavera, como sou eu no frio, como sou eu sem nenhuma folha na árvore. A gente também tem essas estações dentro da gente. Então essa carta aqui, 8 de espadas, vem me trazer
essa sensação de alguma restrição que a pessoa esteja passando ali, inclusive no momento vulnerável, né? De se sentir impotente diante da vida, porque ela não está trabalhando a sua paciência. Isso é tão chato, né? Quando a gente ouve numa leitura, eu ficava muito irritada. Mas aí é que eu vi o quanto eu tinha que trabalhar nessa emoção. Se aquilo me irritava, se eu queria logo colher, eu não estava entendendo o processo. E aí a Imperatriz, que normalmente nas cartas ela vem grávida, quanto tempo ela precisou esperar para esse filhote estar no seu colo? Para ela poder conhecer o seu rosto, para ela poder segurar nos braços. Ela esperou 9 meses, né? E às vezes as mulheres passam por momentos de nem saber se podem engravidar. Então essa ansiedade ela vem até de antes. Ela vem quando eu estou em contato com o meu parceiro ali tentando saber se a gente pode engravidar ou não. E essa ansiedade fala sobre o que eu não estou vendo, da necessidade da paciência do processo, da necessidade de entender aqui, nessa carta aqui 9 de Copas, ele vem me falar de uma satisfação, de uma realização. Só que isso só acontece depois dessa grande paciência aqui. Paciência de esperar o tempo, o fruto. Dependendo da flor vai demorar mais ou menos. Dependendo do fruto, nasce primeiro a flor, depois é que nasce o fruto. Então, cada pessoa, cada vida e cada realidade vai ter um tempo diferente. Uns vão precisar de adubo mais frequente, outros não. Uns vão precisar ficar totalmente no sol, senão eles vão ficar úmidos a ponto de, né, dar fungo ali, de a planta ficar úmida e não secar. E isso vai ser de acordo com a sua vida. Quando você olha para si e se permite fluir, sem tentar controlar as coisas e as situações, você então trabalha a sua paciência, entendendo que aquilo que não está na sua vida ainda é porque não chegou o momento. De você não se auto-sabotar nesse processo, porque não é hora de ir embora. É hora de ficar ali, continuar a regar, continuar a tirar a planta que não gosta de ficar no sol, de botar ela de manhã na luz, mas tirar à tarde quando o sol fica forte. Esse processo, se você se auto-sabota, tudo que você esperou até agora vai pelo ralo. Essa colheita ela não chega porque eu terminei o processo onde, não, tá doido. Eu vou esperar essa semente aqui, a pessoa dá a planta para alguém. E ela vai florescer na casa de outra pessoa. Então não faça isso, tenha paciência com esse processo, né? Essa colheita que você vai ter, que vai te trazer grande realização, que vai te trazer sensação inclusive de prazer, vem me falar muito desse tempo, né? Como é que eu vou ter prazer em ter uma sensação de ser mãe se eu não consigo esperar 9 meses? Eu não vou ter. E a mãe, a mulher consegue trabalhar muito essa energia, porque quando a gente tem uma criança na nossa barriga crescendo dentro da gente, por mais ansiedade que a gente tenha, eu não quero que ele nasça nem um dia antes, porque aquilo equivale a um bebê, às vezes, que nasce antes do tempo. Então isso me fala sobre talvez permanecer internado depois de ele nascer. Quem quer ficar tempos no hospital depois que a criança nasce? A gente quer ir para casa, a gente quer cuidar dele em casa, quer botar as roupinhas que a gente comprou, quer receber as pessoas queridas e próximas, quer apresentar esse bebê ao mundo. Então, se não tiver paciência, ele vai nascer prematuro. E ninguém quer isso, né? E então, respeitar o processo equivale poder receber o que você vai receber, né? O que vai ser colhido, o que está ali esperando para você inteiro, totalmente disponível como uma fruta madura para você. Não vai ser verde, não vai estar ali amarga e nem pequena, ela vai estar grande e doce, suculenta, porque você esperou o tempo do seu florescimento. Então a carta Valete de Ouros traz para a gente, colaborando com toda essa energia que já saiu daqui, ela vem falar sobre um potencial. Imagina, se eu planto uma semente, existe potencial de que aquilo gere uma flor mais tarde, que aquilo talvez cresça, talvez como uma árvore forte e grande. Mas enquanto ela é semente, é só uma potência. E se eu não tiver paciência, é o que eu não estou vendo, né, no fundo do deck, com esse processo, eu não vou colher nada lá, porque eu vou desistir dele antes de ele estar aqui pronto para ser colhido, né? Aqui vem uma carta de, olha a angústia dessa pessoa, olha a sensação de, meu Deus, o tempo não chega, mas o tempo já é esse, o tempo já é espera. Qual ação devo tomar? Esperar vivendo. Qual é o tempo de colher? Viva a sua vida.
eu vivo a minha vida. E a gente vai levando a nossa vida da melhor forma que tiver para que eu possa colher lá na frente o fruto maduro e pronto para ser comido ali, né? Pronto para mim. Só que essa angústia me vem por conta da falta de paciência, né? E aí, a verdade que você precisa acessar nessa energia de rainha de espadas é a verdade do seu coração. De entender que o que está na minha vida, nas minhas mãos, para eu lidar com isso, não é aquilo que ainda vai chegar, é o que já está aqui. Ah, eu estou esperando uma promoção no trabalho, né? Se aqui estivermos falando de uma promoção no trabalho. Mas até lá eu não quero nem trabalhar, porque eu só quero trabalhar quando eu for promovida. Não, o processo de ser promovido, ele é um potencial. Pode ser que o chefe até mude de ideia, dependendo da sua postura aqui, né? Se não for madura de paciência, você pode até perder. Então aqui eu tenho que me manter firme, forte, comprometida com aquele trabalho, com aquele projeto, para que ele continue me vendo, quando chegar nesse momento, como alguém que tem potencial para assumir aquele cargo, aquela promoção. A verdade que você vai entender é essa, para então comemorar. Só que a comemoração é a plantinha fora da terra. Antes disso tem os bastidores. Antes da comemoração tem o planejamento. Depois do planejamento, que é antes da comemoração, tenho a ação de eu plantar. Depois de eu plantar, eu tenho que estar ali molhando e regando todo dia, para no final eu poder colher, que é o quê? A comemoração de ver então aquele fruto se transformando em realmente aquilo que todo motivo daquilo foi eu colher aquela fruta. A compra da terra, a compra da semente, a rega, o sol, tudo isso tem a ver com esse momento de eu querer colher. Só que antes dele, os bastidores disso, inclusive, olha aqui, deixa eu pegar a carta que caiu. Aqui me vem a energia de antes mesmo de eu comprar a terra, já existia um desejo no meu coração que era uma oração. Aquele desejo que antes mesmo, estou dando o exemplo da planta, mas você pode levar para qualquer situação. Antes de eu pensar na plantinha, eu desejei isso. Eu olhei para minha casa e falei, poxa, aqui ficariam lindas tais plantas. Vou comprar. E dependendo do meu desejo, né, quando é um desejo pequeno ou grande, às vezes eu faço orações pedindo por isso. Então esse momento de eu pedir isso em oração, acreditando que eu vou ser ouvida, imagina quanta paciência, quanto tempo demora. Aquilo que um dia eu vou colher, que vai ser motivo de eu celebrar com as pessoas que eu amo, ele já foi um pedido numa oração. Um pedido aqui para a estrela, para a minha espiritualidade. E até que isso seja materializado na minha mão, para que eu possa brindar com aquela vida que eu estou querendo ali, que uma vez era um sonho e agora é um desejo transformado em realidade, para poder ter o sucesso e realização que essa carta traz. A carta 9 de ouros fala sobre realização, sobre desejo, sucesso em algo. Mas vocês percebem? Aqui teve todo... Isso me lembra muito a leitura de ontem. Houve um processo e está havendo um processo que só te pede uma coisa: a não ação, a espera do fruto. Porque o que você precisa já está fazendo. Você já está molhando essa planta todos os dias. Você já está colocando as que são de sol no sol, para que amanhã você possa colher o fruto desse trabalho, dessa dedicação. E ela antes começa onde? Na paciência de esperar que isso se realize, que isso possa ser, vir ali, no caso dele, uma pesca, um peixinho ali, mas que antes fez parte de uma oração. Antes foi um pedido que eu fiz para a espiritualidade que eu gostaria muito, eu tenho esperança que aquilo aconteça, se concretize, porque aquele é o meu propósito. E aí, quando eu fluo com a vida e deixo de tentar ter controle sobre ela, entendendo que o presente não é o viver eternamente, é o viver e celebrar cada dia. Trazendo talvez as memórias do passado, que aqueles sonhos de fato não se realizavam, mas agora é um período diferente. Isso é o meu passado de dor, de escassez. E aí, todo esse processo que acontece para no final você colher esse fruto maduro, isso que está ali disponível para você, porque você passou por todas as etapas. Isso não é nada fácil. Todo mundo que sonha com algo que um dia começou numa oração, ao seu anjo da guarda, aos seus guias, mentores, a Deus, ao Pai Maior, seja quem for. Você nem imaginava que isso você teria capacidade de ter.
e hoje isso está sendo quase colhido. Mas você precisa entender que enquanto aquilo não vem, é porque ainda está, né? As raízes estão ali debaixo da terra se fortalecendo para que a colheita então se faça, sabe? Vou tirar aqui 4 cartas. A carta da cama, essa é uma carta extra desse baralho. A carta, olha essa carta do espírito. É uma pessoa segurando ali, né, como se fosse a terra, né, materializando um desejo, né? Vamos lá. A carta dos caminhos. A carta da raposa. E no fundo do deck, a carta da casa. Essa construção sólida, ela não nasce de um dia para o outro. Eu posso fazer o desejo que for para minha espiritualidade, que eu preciso, no mínimo, vamos dizer assim, eu já tenho dinheiro inteiro para comprar essa casa à vista. Eu vou precisar esperar ela ser esvaziada, talvez ser limpa, talvez ser pintada. Eu vou precisar esperar alguma coisa até estar efetivamente dentro dessa casa. Então, eu preciso esperar. A espera faz parte de todo o processo. Aqui, quando eu penso nessa casa linda, próspera, né? Não tem ninguém aqui que esteja vivendo escassez que vai viver aqui. E um dos princípios da escassez é você entender que tudo nasce de um planejamento, de um desejo primeiro do meu coração, depois de eu me planejar, depois de colocar aquilo em ação, depois de ter paciência para colher o fruto e no final de colher o fruto, que é chegar aqui e abrir essa porta. Estou entrando na minha casa. Mas até esse momento chegar, eu não posso ficar deitada na minha cama esperando a vida acontecer. Ali, nesse momento, eu vou resgatar a minha energia, eu vou descansar o meu corpo na fé de que tudo vai ser materializado no momento adequado, não no momento que eu desejo, né? Gostaria que fosse diferente. E aí a carta do Espírito fala da fé na espiritualidade, do poder de cocriação que nós temos, né? Essa pessoa está ali como se estivesse materializando algo, né? Numa dimensão muito grande, que era uma dimensão ali, né? Do planeta, né? E aí, quando eu penso isso em relação à minha vida, eu entendo que a materialização desse poder, ele começa a confiar, em acreditar que aquilo vai acontecer. A espiritualidade já ouviu as minhas preces. Ela está comigo ali. E me cabe naquele momento a paciência de esperar a colheita, né? Isso faz parte do processo de fé, de eu não precisar ver para acreditar que aquilo de fato vai acontecer. E aí, quando eu trabalho a minha fé, quando eu trabalho o entendimento que parte dessa materialização tem a ver com uma parte dela, né, ser a minha fé trabalhada, de que aquilo de fato vai acontecer, tudo se transforma. E aí, com esse poder de transformação nas minhas mãos, eu posso escolher qual caminho seguir. Eu posso escolher o que de fato está afinado com aquela missão que eu vim aqui para desenvolver. Aqui me chamou a atenção esses números 22, né? Pode ser que estejamos falando aqui de uma conexão de almas, né? De alguma coisa ligada ao coração. Então, esse caminho que você vai escolher vai te levar talvez um amor. Aqui, como é uma carta de ouros, fala da dedicação, né? Vamos dizer assim, da matéria daquilo que antes é uma escolha de caminho, né? De eu colher, quando eu chegar no destino final aqui, matéria, bem, seja ele por meio de um amor, seja ele por meio de algum bem, como essa própria casa que está aqui, se esse for o meu sonho, né? Mas aqui me pede astúcia. Eu preciso ser esperta para entender o processo, para não atropelar as coisas. Eu preciso entender que às vezes isso vai demorar tempo. A sensação que eu tenho aqui é que ela está perdida no meio desses labirintos, como se fosse um corredor aqui. Mas você, se ouvir o seu coração, principalmente o chamado espiritual de alimentar essa fé, você vai saber qual o caminho vai te tirar daqui. Qual o caminho de fato vai te levar para a porta que é sua, da sua casa, a passagem daquele portal, daquilo que você quer manifestar. Só que enquanto você está perdido,
Você não sabe qual caminho seguir, para a direita, para a esquerda. Quando chegar ali na bifurcação, você vai para onde? Então aqui me pede energia de trabalharmos nossa fé, de trabalharmos o entendimento que cada oração ela é atendida no seu tempo. Ela tá lá, já anotado com a espiritualidade, tudo que eu quero realizar. E agora o que eles me pedem é a paciência no processo. A paciência que a colheita vai chegar no momento adequado, que não é o meu momento, que não é o seu momento, que é o momento da espiritualidade. Essas cartas vieram realmente... É forte essa leitura, né? É muito difícil isso quando a gente está no processo, muito, muito difícil. Eu vou tirar aqui os dados para colaborar com essa energia. Vou tirar todos. Vamos lá. Aqui saiu a carta do telefone, né? Talvez o passo inicial que o sonho está sendo concretizado, talvez venha por meio de uma mensagem, venha por meio de uma comunicação, né? Pelo celular. Aqui você vai ter totalmente a ideia do que você precisa fazer. Se agora é o momento de regar mais, de trocar o adubo, talvez trocar a plantinha de lugar, talvez trocar de vaso, você vai ter ideia. Às vezes não é só regar, às vezes são trabalhos, vamos dizer assim, acessórios que a gente tem, né, naquela plantinha específica, que não está ali vingando num determinado canto, porque talvez seja um canto mais escuro, ela precisa de luz, né? Então aqui me fala que você vai ter muita clareza, né, sobre o que... deixar aqui, sobre o que vai acontecer, o que você precisa. Aqui é a lupa, de você conseguir enxergar, né? De você precisar olhar com mais cuidado, com maior poder de análise para tudo que tem acontecido, de não se deixar desmotivar. Eu queria falar uma coisa agora que me veio na cabeça, existem energias, existem situações que vão fazer você duvidar do seu sonho. E isso faz parte desse teste, não de um teste que a espiritualidade coloca pra gente, eles estão de brincadeira aqui com a gente, mas de um teste que a própria vida nos coloca, de pensar assim, você quer de fato realizar isso? Observe com cuidado todas as dificuldades e desafios que vão aparecer, que é para testar a sua fé. Então não desista do seu sonho, só observe com calma o que você precisa fazer em cada momento específico e delicado, mas que não é um teste da espiritualidade para você se duvidar de si, sabe? Não é. Aqui fala desse trabalho, a abelha fala desse trabalho que às vezes a gente tem, né? De trabalhar ali todo dia de forma árdua nesse sonho, nesse projeto. E às vezes você fala assim, mas eu já fiz o que eu deveria, e não trabalhe na sua fé de que você é merecedor. Isso é um trabalho, gente, gigante. Às vezes você fala assim, é muito mais fácil para mim, né? Pegar lá as coisas com a minha mão e fazer, mas às vezes nosso trabalho é espera. É esperar o tempo passar, cada estação. Aqui a estação, no momento de você ter trabalho com a sua mente, de ter trabalho, vamos dizer assim, com o zumbido, né, da sua mente que te deixa desacreditar que esse sonho vai se realizar, né? Do trabalho árduo que as abelhas fazem ali em conjunto, como se nós estivéssemos juntos da espiritualidade para colocar aquele sonho em ação. E aí todas as dúvidas que você tem, elas vão se esclarecer. Pede ajuda enquanto isso não vem para os seus braços, né, para o seu colo, ajuda da espiritualidade para você não ter mais dúvidas, né? Aqui, outra carta que lembra comunicação, né? Talvez essa mensagem vai vir por e-mail, se estivermos falando de um projeto de trabalho, as pessoas normalmente se comunicam, né, por e-mail. Então aqui vai ter uma mensagem falando, trazendo, né, essa situação para o seu colo, para os seus braços, né? E aí, o farol, o que vai te ajudar a ser essa lanterna para você enxergar mais adiante? A sua fé, a espiritualidade e você trabalhar o entendimento que o que não está na nossa vida é porque não é meu ainda, é um potencial de. E o olhar que você vai conseguir enxergar, né, vamos dizer assim, um caminho mais adiante, vai ser trabalhar junto dessas dúvidas, junto à espiritualidade, em oração, fazendo pedido para acalmar sua mente, para acalmar você, o seu coração, para que você espere com mais tranquilidade esse momento da colheita. Aqui, como se fosse uma rede de apoio, né? Ele tá ali, vamos dizer assim, em queda livre, e aí ele abre esse paraquedas para que isso de alguma forma retarde a sua queda. Aqui me fala, inclusive, de você pedir ajuda e auxílio das pessoas que estão ao seu redor. Até de terapeuta, se for necessário.
para você trabalhar a sua ansiedade, para você trabalhar qualquer questão que te faça agora duvidar dos seus sonhos, para você não ficar nessa sensação de queda livre, sabe? Que deve dar um frio no estômago, né? Até que você puxe o barbante e esse paraquedas se abra e você sinta insegurança. Depois disso, a etapa é pisar na terra, no solo. E às vezes você vai precisar de uma ajuda para isso, né? Para você entender o momento que você está agora. E aí então você vai desbloquear isso que hoje parece que não está vindo para você, que está fechado. Mas isso é só um entendimento, é só um momento. Não está aberto agora, mas em breve isso vai abrir. Essa chave vai vir da espiritualidade até as suas mãos, para que você abra então, talvez a casa dos seus sonhos, talvez uma vida em família, talvez a mudança para um outro lugar, seja lá qual for o seu sonho. Uma promoção no trabalho que talvez te permita comprar essa casa. Esse sonho vai se materializar. Ele vai vir e você vai colher. Se permita fluir com a vida e não espere para ser feliz só no futuro. Seja feliz agora, no momento presente. Aqui a dádiva não é a vida eterna. A dádiva é viver cada momento como se fosse o último. Deixo vocês com essa mensagem. Espero que de alguma forma tenha trazido uma luz sobre esse mês de julho, sobre esse portal 727. Se você gostou da minha energia, por favor, compartilhe e curta esse vídeo, é muito importante para o canal. E faça uma leitura comigo, se gostar, né? Quiser uma energia, uma leitura só para você, da forma que eu interpreto as cartas, eu vou ter o maior prazer em atender você, tá bom? Um grande beijo, queridos, e até a próxima.